Lei do pertencimento. Se eu nasci nessa família, eu tenho direito a pertencer a essa família. Então, esse direito ele não pode ser tirado. Então, a pessoa não pode ser excluída. Todos buscam pelo pertencimento. A minha alma, ela anseia por pertencer. Então, às vezes, a gente tem atitudes, faz coisas, carrega peso, se emaranha, tudo porque a gente quer pertencer, quer fazer parte. Esse é um desejo da nossa alma. Então, existe a família de origem, que é eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, meus avós paternos e maternos, os irmãos do meu pai, os meus irmãos e os meios irmãos. Vamos dizer que o meu pai ou minha mãe tem um outro filho de um outro relacionamento, ele também pertence. Então, esse lugar, ele é de direito. O que acontece quando alguém é excluído? Então, se alguém é excluído, alguém que vai vir depois, uma outra pessoa, um neto, um bisneto, enfim, alguém que vem depois vai se vincular a essa pessoa para que esse lugar desse excluído seja reconhecido, ou seja, incluir quem estava excluído. Uma outra coisa também, existe a família de origem e existe a família atual. Quem é a família atual? É o casal e os filhos. Essa é a família atual. Então, quando você sai dos seus pais, você forma uma nova família. Então, essa família é a atual. E ela tem prioridade sobre a anterior. Ou seja, eu não posso privar minha família atual. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver que ajudar, por exemplo, a família de origem, pai, mãe, irmãos, isso não pode prejudicar a família atual. Se isso traz prejuízo para a família atual, eu não posso fazer, porque ela tem prioridade. Entende? Quem também pertence? Os filhos fora desse casamento. Os filhos de casamentos anteriores. Tudo isso precisa ser incluído. O relacionamento anterior, ele tem o lugar dele, porque ele foi o primeiro, ela foi a primeira. Então, tem que ser reconhecido esse lugar. Vamos supor, eu tenho um novo relacionamento hoje, mas esse é o meu segundo relacionamento, é o terceiro relacionamento. Então, eu tenho que reconhecer o lugar de cada um, porque cada um faz parte da minha história, da sua história. Então, se você teve 5 relacionamentos, tem que dar o lugar, o primeiro, o segundo. Então, o atual, ele não ele não pode ser tido como único, porque você tem a sua trajetória, você tem a sua vida. Você viveu parte da sua vida com cada uma dessas pessoas. Isso faz parte de você. E você não pode excluir, porque excluir é excluir parte da sua vida, parte da sua história. Principalmente se tem filhos. Se tem filhos, então tem que incluir os filhos e reconhecer o lugar do ex-relacionamento. Se eu não faço isso, se eu excluo, se eu não quero saber desse filho, né? Porque tem muitos pais
que acabam se afastando e não reconhecendo ou não vivenciando nada com esses filhos. Às vezes dá uma pensão e acha que tá fazendo o máximo, né? Tá tudo certo, eu fiz a minha parte. E o filho, ele quer o amor, ele quer a presença, ele quer o carinho, ele quer o pai, né? Então, se esse pai não olha para esse filho, não reconhece esse filho, porque esse relacionamento não deu certo, ele ficou magoado com essa mulher, enfim, N problemas dos adultos. Só que aí eles incluem as crianças, né? Que não devia. Mas, vamos lá. Então, essa criança, ela se sente excluída. O seu filho do casamento atual pode se vincular a essa criança e começar a ter problemas ou dar problemas para os pais, né? Ter comportamentos diferentes, N comportamentos que é um grito. É como se ele quisesse trazer, porque aquele irmão faz parte. E às vezes esse irmão nem sabe da existência do outro, conscientemente, ninguém nunca falou do outro. Mas o campo, ele sabe tudo. E ele se vinculou àquele irmão, porque aquele irmão pertence. Então, quando o meu irmão não tem o direito de pertencer, eu também não tenho. Eu sinto a dor do meu irmão. Então, eu vou ter comportamentos para chamar a atenção dos meus pais, porque eu não sei falar o que é. Eu trago isso em comportamentos. Então, na constelação, dá para identificar a raiz do comportamento, incluir quem está excluído, enfim. Por exemplo, pessoas que têm comportamentos que para a família é errado ou é uma vergonha, tem vergonha daquela pessoa, porque para a sociedade, né, aí faz questão, porque a sociedade olha diferente para esse comportamento, enfim. Eu tenho vergonha dessa pessoa porque ele se comporta dessa forma. O que acontece? Essa pessoa, ela é deixada de lado, ela é excluída. E aí, alguém lá na frente vai se identificar com essa pessoa, vai ter comportamentos parecidos ou idênticos. Sabe aquela pessoa que a família fala assim, nossa, mas ela parece com o fulano, com o avô fulano, com a vó fulana, com a tia, entendem? Então ela traz um comportamento para que essa família olhe para isso, veja. E aí é como se ela quisesse mostrar para a família, para que essa família reconheça que mesmo tendo esse comportamento, a pessoa, ela tem o direito de pertencer, porque ela faz parte dessa família. Ela foi excluída por um comportamento que para a família é errado, é feio. Mas às vezes aquela pessoa, por que ela se comporta daquela forma? Por uma dor. E muitas vezes é justamente essa pessoa que carrega o peso da família. Carrega algo que está no sistema e que é pesado e que ninguém quer olhar para aquilo, né? Ninguém reconhece que isso existe no sistema e ele pega esse peso todo e carrega sozinho. É pesado para ele. E aí ele tem, por exemplo, quem bebe. É uma dor que ele precisa, sabe, trazer sair um pouco daquela dor. É como se ele precisasse anestesiar um pouco para dar conta de carregar a dor que ele sente. Mas a família não olha dessa forma. A
família olha ele como fraco e exclui. E aí alguém vai representá-lo mais na frente, para que essa pessoa seja vista, reconhecido o seu lugar e incluído. Aí traz a harmonia para o sistema.